Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos começar agora o primeiro vídeo do capítulo 1. Neste primeiro capítulo eu vou falar para vocês sobre os conceitos básicos das instruções SQL, como elas são classificadas, vamos entender o que é um banco de dados relacional e também um banco de dados objeto relacional. E por fim a gente vai entender um pouco aí dos novos recursos do Oracle 12c e os conceitos de Oracle Cloud 12c. Primeiramente, o que é um banco de dados relacional? Em 1970, um pesquisador da IBM chamado Edgar F. Code, ele criou esse modelo para sistemas de banco de dados relacional. É um modelo que é utilizado até hoje, ele tornou-se a base dos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Apesar desse cara ser da IBM, a IBM não foi a primeira empresa a lançar comercialmente um banco de dados relacional. A Oracle foi a primeira empresa que lançou um banco de dados relacional. Ela foi a pioneira a lançar comercialmente. Ela lançou o Oracle na versão 2 em 1979. A Oracle nessa época não tinha esse nome. Eu não lembro exatamente qual que era o nome, mas ela deu o nome da empresa de Oracle posteriormente, devido ao sucesso do banco de dados relacional. O banco de dados relacional, um sistema gerenciador de banco de dados relacional, ele contém uma estrutura básica que é uma coleção de objetos ou relacionamentos, uma coleção de tabelas e os relacionamentos entre elas. Esses relacionamentos eles garantem a consistência e a integridade dos dados. A gente tem aí conjuntos de operadores para atuar nestes relacionamentos, que a gente vai ver nos próximos capítulos, e mecanismos para garantir a integridade dos dados. Esses mecanismos são, por exemplo, constraints, que a gente vai ver nos próximos capítulos também. Aqui a gente tem um desenho de um banco de dados Oracle, e aqui dois objetos dentro desse banco de dados, duas tabelas, uma tabela de empregado e uma tabela de departamentos. O banco de dados relacional, ele é baseado no modelo entidade-relacionamento. Uma entidade é uma unidade lógica que representa uma tabela. Fisicamente representa uma tabela dentro do banco de dados. Essas entidades possuem relacionamentos e atributos. Os atributos são, por exemplo, as colunas das tabelas. Então eu tenho, por exemplo, uma tabela empregado. O nome do empregado é um atributo. Eu tenho lá a data de contratação do empregado, outro atributo. E a gente vai ver aí no próximo slide um desenho aí para poder exemplificar melhor esses conceitos. Para poder facilitar o entendimento do modelo entidade-relacionamento, em 1976, outro pesquisador, o Peter Chen, criou o diagrama de entidades e relacionamentos. E a gente pode ver aqui no próximo slide uma versão de um diagrama de entidade e relacionamento. Existem aí diagramas mais elaborados. Esse aqui é uma versão simples, que mostra para a gente o esquema. O que é um esquema? É um conjunto de objetos do Oracle no banco de dados Oracle, chamado HR. Ou seja, HR é a sigla de Human Resources, recursos humanos. É um esquema que contém objetos para um sistema de recursos humanos. Aqui a gente tem, neste esquema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. A gente tem um esquema aí com 7 tabelas e outros objetos. Os objetos principais são essas tabelas. A tabela de localidade, localidade da empresa, país da empresa, countries, regiões da empresa, se fosse no Brasil poderia ser norte, nordeste, sul, uma tabela de empregados, uma tabela de departamentos, uma tabela de histórico de cargos dos empregados e uma tabela de cargos dos empregados. São essas tabelas aqui que a gente vai manipular dados ao longo do treinamento. São com elas que a gente vai aprender as instruções SQL. Um banco de dados relacional, acho que já deu para ter uma ideia básica aqui no slide anterior, que a gente tem objetos que se relacionam. No diagrama aqui, entidade e relacionamento, que a gente está vendo nesse slide, a gente tem aqui os quadradinhos, que são as tabelas,
E a gente tem os relacionamentos aqui que são representados nas linhas aqui ligadas entre uma tabela e outra. Então, entre a tabela empregados e cargos, a gente tem aqui um relacionamento. Aqui, por exemplo, entre empregados e departamentos, a gente tem outro relacionamento. Como que é esse relacionamento entre departamentos e empregados? De 0 para 1. O empregado pode estar alocado em 0 ou um departamento. Esse é o modelo de banco de dados relacional. Existe um segundo modelo que a gente aborda aqui, que é o banco de dados objeto relacional. A gente pode criar objetos dentro do banco de dados e a estrutura dele fica um pouco mais complexa. Ela tem uma finalidade, mas eu não costumo falar isso aqui no início de um treinamento para um cara que está começando a entender o que é um banco de dados relacional. Já é difícil para quem está começando a estudar o assunto, a entender o que é um banco de dados relacional, ficará mais difícil ainda entender o que é objeto relacional. Então eu sugiro que no final deste treinamento você venha e acesse aqui este link. Este link aqui do Wikipedia, ele vai dar mais detalhes sobre o banco de dados objeto relacional. E aí você já com um conceito melhor sobre o que é o banco de dados relacional, ficará mais fácil entender o que é também o objeto relacional. Para quem está começando, eu acho muito difícil estender esse assunto. E aí eu deixo para você pesquisar isso depois. E se tiver alguma dúvida, você sabe que você tem o suporte aí por e-mail ou o suporte telepresencial, que aí você pode também tirar essa dúvida comigo. Vamos começar agora entendendo o que é instrução SQL. O que é SQL? SQL é a sigla aí de Structured Query Language, ou seja, uma linguagem estruturada de pesquisas, de consultas. Essa linguagem, ela contém aí um conjunto de comandos, de instruções, para a gente poder manipular dados dentro de bancos de dados relacionais. Ela foi desenvolvida também em 1970 pela IBM e foi padronizada em 1986 pelo ANSI, pelo Instituto Americano Nacional de Padrões. Por que houve essa padronização? Porque após 1970, após 1979, né, que na verdade foi o ano em que a Oracle lançou comercialmente o banco dela, depois acho que foi a IBM em 80 e alguma coisa, depois vieram surgindo outros bancos de dados relacionais. Cada empresa que criava o seu banco de dados relacional criava a linguagem SQL com a tua cara, com o teu dialeto. A gente vai entender melhor o que é esse dialeto. Então não existia uma padronização, cada um tinha o seu conjunto de comandos. Ficava muito difícil você manipular as instruções SQL, porque você aprendia de um jeito manipulando o Oracle. Depois você tinha que aprender de outro jeito manipulando o DB2 da IBM. E aí depois você tinha que manipular de outro jeito o Sybase. Ficava muito difícil você aprender instruções SQL. Graças a Deus, né? Graças a um cara aí que teve a ideia de criar uma padronização disso, um instituto que teve a ideia de padronizar isso em 1976, foi criado um padrão. E aí esse padrão também vem se desenvolvendo, vem tendo evoluções ao longo do tempo. E aqui a gente mostra a evolução do padrão SQL. Então a gente começou do padrão ANSI SQL. Ele começou em 86, depois teve em 99, 2003, já tem o padrão ANSI 2011. Então esse padrão também está sofrendo evoluções, vão acrescentando novos comandos dentro do padrão. Aqui tem um resuminho sobre cada versão, né? A versão SQL 86 foi a versão inicial. Depois, em 99, foi criada uma nova versão que tem mais recursos, como, por exemplo, expressões regulares, queries recursivas, triggers, que a gente vai ver aqui nesse treinamento. Depois, em 2003, foi criado o padrão XML, a instrução merge, que a gente vai ver aqui no treinamento, colunas com valores autoincrementais e vários outros recursos. E assim vai evoluindo o padrão ANSI SQL. É importante entender que existe o padrão ANSI e os dialetos, que eu já comentei. As linguagens ainda trabalham com comandos que são proprietários. Então a Oracle tem comandos que só funcionam no Oracle. É o dialeto Oracle.
A gente vai ver aqui no próximo slide um exemplo aqui de uma instrução SQL escrita no padrão Oracle e escrita no padrão ANSI. As duas fazem a mesma coisa. Elas retornam nome de um empregado, departamento deste empregado, e faz aqui um join entre a tabela de empregados e departamentos. A gente faz aqui usando o padrão Oracle e aqui a gente faz usando o padrão ANSI. Esse join não é um join comum, é um order join. A gente vai entender melhor o que é isso nos próximos capítulos. Mas aqui dá para ver ó, que existe um maisinho para fazer o order join. E aqui a gente faz uma instrução left join. É um comando diferente. Aqui é o comando no padrão ANSI e aqui é o comando no dialeto do Oracle. Esse maisinho só o Oracle entende. Se eu pegar esse SQL aqui e tentar rodar ele dentro do SQL Server, não vai funcionar. O SQL Server não sabe o que é esse maisinho. Mas, se eu pegar essa instrução SQL aqui de baixo e rodar no SQL Server, o SQL Server vai entender, porque eu escrevi no padrão ANSI. O padrão ANSI é suportado tanto no Oracle quanto no SQL Server. As instruções SQL são subdivididas em 4 grupos: DML, DDL, DCL e Transaction Control. Eu vou explicar melhor no próximo slide. Aqui a gente vê os grupos aqui de instruções e o grupo DML contém Select, Insert, Update, Delete e Merge. A gente vai aprender todos esses comandos aqui nos próximos capítulos. No grupo de DDL, Data Definition Language, a gente tem as instruções Create, Alter, Drop, Rename, Truncate, Comment. No grupo DCL, Data Control Language, a gente vai ver os comandos Grant e Revoke. E no grupo Transaction Control, Commit, Rollback e Save Point. Para entender melhor a diferença entre esses grupos de instruções SQL, entenda que no grupo de DML a gente tem instruções para selecionar e atualizar dados. No grupo DDL, a gente tem instruções para criar, alterar e apagar os objetos. No grupo DCL, a gente tem instruções para dar e retirar privilégios aos usuários. No grupo DCL, normalmente quem trabalha com essas instruções são o DBA. Então a gente tem os DBAs que têm que gerenciar a segurança e performance dos bancos de dados. Eles são os encarregados de dar e revogar privilégios aos usuários. A gente vai entender isso melhor lá nos últimos capítulos do treinamento. E a gente tem aqui as instruções para finalizar as transações. A gente tem o Commit, Rollback e Save Point, que a gente também vai entender melhor nos próximos capítulos. Aqui eu só estou dando para você uma visão geral sobre as instruções SQL. Um pouco de teoria sobre as instruções SQL. E a gente agora finaliza a primeira parte, o primeiro vídeo do capítulo 1. Obrigado pela sua atenção.